Olá, você está ouvindo o Boletim no Rádio, o podcast do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que serão veiculadas na próxima edição do Boletim Informativo, a nossa revista semanal. Eu estou falando hoje do Boletim número 1482. E para fazer esse podcast, eu queria chamar aqui os participantes, nossos amigos, companheiros aí de todas as semanas. Ô, meu querido Felipe Aníbal, tudo bem com você? Salve, salve, André, tudo bem? E estamos aqui também com a Bruna Fioroni Müller. Tudo bem, Bruna? Bruna Miller Fioroni. A Bruna Miller Fioroni, perdão. Olá, André. Olá, quem está nos ouvindo. E estamos também com o nosso querido Antônio Senkovski. Tudo bom, doutor Antônio? É um prazer estar aqui com todos vocês, ouvintes e colegas aqui da redação. Tudo bem comigo, sim. Vamos em frente, né? Vamos em frente. E na frente desse boletim, a gente vê logo na capa que tem uma novidade boa que está vindo por aí. Pelo menos está chegando, né? A expectativa que a gente está tendo dessa novidade é muito boa, apesar de ainda estar um pouco obscuro se isso vai ser bom ou ruim. Eu estou falando aqui do acordo comercial que foi firmado aí pela União Europeia e pelo Mercosul e que parece trazer boas perspectivas aqui, principalmente para o agronegócio, né, onde o Paraná é um grande player mundial, não é, meu amigo Felipe Aníbal? É isso aí, André. Como você bem colocou, esse acordo foi recém-divulgado, né, pelas partes, aí, pelos dois blocos econômicos, e é um acordo que ele não começa a vigorar ainda, né? Para que ele passe a valer, é preciso que todos os países, ou seja, os 28 países que compõem a União Europeia e os 4 países do Mercosul, que os congressos de cada um desses países aprovem esse acordo para que, enfim, ele passe a valer. Mas, independentemente disso, é um acordo que traz perspectivas muito positivas para o agronegócio aqui do Paraná, né? E é claro que todo o setor econômico já se alvoroçou com esse acordo diante dessas perspectivas bilionárias que trazem de comércio internacional aqui para o nosso estado. E como é que vai ficar, Aníbal? A gente vai ter, você falou que vai ter cotas e também vai ter outro tipo de medida que vai facilitar o comércio entre esses dois blocos? Exatamente, André. Para alguns grupos de produtos foram estabelecidas cotas de comércio, né? Cotas tanto de exportação quanto importação. Vou dar um exemplo prático aqui, no caso, por exemplo, da carne de frango. A carne de frango hoje, que é exportada ou importada pelo Brasil, inclusive pelo estado do Paraná, ela tem uma tarifa de 20%. Com esse acordo, foi estabelecida uma cota de 180 mil toneladas por ano. Então, para se exportar até esse volume, os exportadores pagam uma taxa um pouquinho menor. Entendi. Passou desse volume, volta a ser 20. praticado o que é hoje, os 20, nesse caso. E é importante esse mercado para o Paraná? Hoje a gente tem esse mercado assim, como relevante, aqui a gente exporta muito para lá? É um mercado muito importante. Para você ter ideia, no caso da carne de frango que a gente está falando, a cota é de 180 mil toneladas para todo o Mercosul. No ano passado, só o Paraná exportou 100 mil toneladas. Ô, louco! Quase tudo é nosso. Então, mais da metade foi o Paraná que ocupou. Exatamente. E por que isso abre perspectivas muito positivas? Porque o Paraná pode conseguir com isso um preço melhor. Então, e pode acessar um mercado que é um mercado que tem um alto poder aquisitivo. A gente está falando de um universo de 500 milhões de consumidores da União Europeia, que tem um alto poder aquisitivo e que costumam pagar por qualidade. Então, além do volume, pode ser que o Paraná comece a ganhar mais por tonelada exportada. Isso é o que acontece na carne bovina, por exemplo. O nosso Departamento Técnico Econômico fez um levantamento que apontou que, em média, cada tonelada de carne bovina exportada para a União Europeia paga, em média, $1.000 a mais do que uma carne exportada para a China, por exemplo. Isso significa o quê? Que a União Europeia costuma comprar cortes mais nobres, com maior valor agregado. Não é a mesma carne que a gente está mandando para a China. Não é a mesma carne, são cortes diferentes, né? São cortes mais nobres que são destinados à União Europeia, e isso representa, é claro, mais dinheiro no bolso do produtor aqui paranaense. E tem a contrapartida também, né? Sempre que você tem uma relação comercial, tem o ganha e o perde, né? E onde que a gente perde aí nesse acordo? Olha, André, não digo nem que perde, mas o alerta é no setor de lácteos, né? A União Europeia, os países da União Europeia têm uma tradição secular na produção de leite e de queijos, principalmente, né? E
Então fica esse alerta aqui para o setor leiteiro do Paraná. O mesmo deve se aplicar ao vinho aí, né? Os argentinos, aí os chilenos aí também devem sofrer com o vinho vindo da Europa, né? O que se espera é que haja uma inundação desses produtos, né? Vindos da Europa, porque além dessa tradição secular que eu mencionei, eles têm uma tecnologia mais desenvolvida em função do tempo que se dedicam às respectivas atividades e também os subsídios que os países costumam dar a essa produção lá fora, né? São pesadíssimos. São né? pesadíssimos. Mas tem uma contrapartida, né? Eu estava conversando com o Ronei Volpe, que é presidente da Comissão Técnica de Bovicultura de Leite aqui da FAEP, que ele disse que, sim, por um lado, acende esse alerta que o setor, a pecuária leiteira aqui do Brasil vai ter que se organizar, mas, por outro lado, abre uma perspectiva positiva porque as indústrias europeias já estão sediadas aqui no Paraná. A Nestlé, qual outra que tem mesmo? A Danone, não? Isso, a Danone, também. Nestlé. O que ele espera? Que essas empresas que estão sediadas aqui no Brasil possam comprar o leite do mercado interno para exportar para outros países que não sejam nem do Bloco Mercosul, nem da União Europeia. Então, de repente, o produtor paranaense pode, por conta desse rearranjo, começar a exportar, de repente, para os países da Ásia, para os Estados Unidos, para a Austrália, enfim. Usando essas empresas aí de capital estrangeiro como trampolim. Como ponte, exatamente. Maravilha. E já que você falou do Ronei Volpe, Felipe, eu queria fazer aqui uma menção no nosso podcast e parabenizar o Ronei. O Ronei, para quem não sabe, ele já foi aqui superintendente regional do Senar Paraná. Por 18 anos. 18 anos, né? Mas, enfim, o Ronei Volpe foi alçado agora ao posto de presidente da Câmara Setorial de Leite e Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É um marco aqui para o Paraná, porque é a primeira vez em muitos anos que alguém do Sul ocupa esse posto, né? É a única vez pelo que a gente levantou, viu, André? É mesmo? Quebra a hegemonia aí dos mineiros, né? Que por tradicionalmente vinham sendo dedicados, né? Essa Câmara ela existe desde 1993 e desde então ocupada por representantes mineiros, né? E, assim, é uma representatividade maior aqui para o nosso estado. E o que faz essa Câmara? Ela assessora, basicamente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no desenvolvimento de ações e políticas específicas para o setor, né? Então, essa Câmara ela se reúne ali entre 4 e 5 vezes ao ano para definir políticas para o desenvolvimento do setor. Então, o Ronei, que é um personagem, um líder que tem uma experiência de mais de 30 anos no setor leiteiro, com certeza vai contribuir sobremaneira para que essa atividade decole ainda mais no país. E eu acho até que dá para fazer uma outra leitura, Aníbal, que a presença de uma pessoa do Sul nessa Câmara também pode indicar que essa região do país está se desenvolvendo, está crescendo na produção de leite. Veja aí a questão da Aliança Láctea Sul-Brasileira, né? Está harmonizando aí as políticas de produção e comercialização. Esse pode ser, de repente, um reflexo aí positivo para a gente. Aí, o próprio Ronei atribuiu a indicação dele a alguns fatores como esses, né? O Paraná foi o primeiro estado a ter um Conselheite, né? Que é um órgão que congrega tanto representantes da produção quanto da indústria, né? Para trazer mais harmonia ao setor. Foi até o Ronei foi um dos responsáveis pela instalação desse Conselheite aqui no Paraná, exemplo que foi seguido por outros estados. O Paraná também tem uma aliança láctea sul-brasileira, né? Que congrega os 3 estados da região sul. Então, o Ronei teve aí participação direta nesses mecanismos que ajudam o desenvolvimento do setor e na harmonização, na harmonia entre produtor e indústria. É isso aí mesmo. Saindo um pouco do leite, aí outra matéria que está trazendo algumas novidades para o nosso leitor aí no boletim informativo é uma matéria sobre piscicultura. Eu não sei se vocês, meus amigos de jornal, vocês com certeza que vocês são pessoas muito bem informadas, mas muita gente não sabe que o Plano Agrícola e Pecuário, anunciado aí no mês passado pelo governo federal, trouxe novidades na área da aquicultura e da piscicultura, né? E o Paraná, como é o maior produtor nacional de tilápia, ele pode aproveitar essas oportunidades aí para alavancar essa cadeia, né? Uma das grandes novidades que o pessoal comentou comigo foi o fim da exigência do Registro Geral de Atividade Pesqueira, o RGP. Meu amigo Antônio Senkowski, sabe qual que era? Imagine a seguinte situação. Para você captar o crédito voltado à aquicultura, você precisa pegar um registro de pesca lá no Ministério da Pesca. Porém, esse ministério foi extinto.
E depois a Secretaria da Pesca, que se foi vinculada ao Ministério da Agricultura, não tinha mais o sistema para emitir esse tipo de registro. Qual que é a situação? O pessoal ficou num limbo, sem poder fazer o crédito, sem poder tirar registro, e que só foi resolvido agora. Você imagina, você ficar sem poder tocar um projeto, às vezes você já tem o financiamento andando. Esse é um dos grandes avanços com o fim dessa exigência. Lembrando que esse é um setor que cresce muito aqui no Paraná, né? A nossa sessão de história também que tem aqui Isso no mesmo. boletim, né? Que relembra aí boletins antigos, nessa edição especificamente traz aí um panorama, né? E demonstra como a cadeia tem avançado. A gente é o maior produtor de tilápia hoje do Paraná, né? Com mais de 100 mil toneladas já há mais de 2 anos aí, consolidada. E com a perspectiva de crescer certamente mais ainda nos próximos anos, com essas facilidades aí que o sistema FAEP Senar Paraná vem atuando também para novas conquistas, para dar mais segurança jurídica e facilitar o acesso ao crédito dos produtores de peixes aqui no Paraná, né? Até uma outra medida que eu acho que é inédita, pelo menos as pessoas que eu entrevistei nunca tinham ouvido falar, que é a fixação de preço de referência para o pescado. Então, por exemplo, aqui, que a gente lida muito com a tilápia, o governo federal fixou o preço de R$ 4,50, né? Muita gente pode falar assim, pô, podia ser mais, né? Podia ser 5, podia... Mas o pessoal que eu falei dos setores falou, olha, por hora, pelo menos esse preço é remunerador, tá? Acima do custo de produção aí que os produtores estão encontrando aí, principalmente na região oeste, né? Onde está a maior parte dessa produção. Então, você que está nos ouvindo, aí, se você tem interesse aí nessa cadeia, dá uma olhada no boletim, que essa matéria está trazendo aí os detalhes sobre essas mudanças aí que estão ocorrendo aí para você que, a partir do dia 1º de julho, né, já pode fazer as operações do PAP 2019-2020. Fique atento aí para a área da piscicultura, que tem novidade. E tem novidade também numa área muito, muito, muito polêmica, que é a pulverização aérea. Eu queria chamar a nossa amiga Bruna Miller. Bruna, tem uma nota técnica da Embrapa que parece que está confirmando aquilo que a gente já sabia, né? Que esse tipo de técnica é importante e às vezes até indispensável para a produção agrícola, né? Exatamente, André. A Embrapa, né, recentemente lançou aí uma nota técnica em parceria com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroagrícolas, né, o SINDAG, e é uma nota que basicamente reforça toda a importância que essa tecnologia tem para o combate, né, às pragas, enfim. E também reforça a importância das boas práticas agrícolas aliadas a essa tecnologia. Eu conversei com um pesquisador que foi o responsável, né, por essa nota, inclusive ele é responsável por uma série de pesquisas na área, um especialista, e a nota ela se baseia num material de pesquisas entre 2013 e 2017, e ele, né, meio que resume na nota toda a importância que essa tecnologia tem e por que ela deve ser utilizada, né, qual é a melhor forma de ser utilizada, de que forma ela pode ser ainda mais segura. E é importante, né, para justamente desmistificar toda essa questão. Porque a gente tem culturas agrícolas como o arroz, por exemplo, que sem a pulverização aérea o produtor fica inviabilizado de aplicar o fungicida ou inseticida, né? Exatamente, né? Tem todo o amassamento da cultura, né? Fora que apesar que a pulverização aérea tem um custo maior, o custo-benefício acaba sendo maior também, né? Porque ela atinge a cultura com mais... em maior escala, né, com mais precisão, enfim. E daí um ponto-chave também que esse pesquisador, né, que é o Paulo Cruvinel, ele aponta que é a existência de mais políticas públicas para justamente falar sobre o assunto, né, falar sobre a pulverização aérea e desmistificar, né, toda essa questão e tratar do assunto com mais transparência, né? Do ponto de vista técnico, exatamente, né? exatamente. Como deve ser feita essa discussão. Exatamente. E daí, inclusive, ele aponta os 3 pontos fundamentais, né, da pulverização aérea, que são as boas práticas agrícolas, a capacitação técnica e o bom uso da tecnologia. Simplesmente não dá para você abrir mão da tecnologia, mas existem formas dela ser utilizada da melhor forma possível. Com segurança, né? Aí entra muito o papel do Senar, né? Também Exatamente. capacitando o produtor. Exatamente. Porque, gente,
qualquer tipo de aplicação, seja aérea, seja o costal, seja com máquina agrícola, você tem uma série de recomendações, uma legislação que é bastante punitiva para que o produtor aplique corretamente a segurança. Não é só dele, a segurança é da vida que está ao entorno, do meio ambiente e do consumidor que vai consumir aquele alimento, né? Então, cabe também responsabilidade do produtor estar atento a isso e cumprir a legislação pertinente para que não ocorram alguns erros, às vezes podem sujar o nome de toda a cadeia, né? Exatamente. E falando justamente nessa questão da fiscalização, é a única forma de aplicação que tem fiscalização do mapa da ANAC, de uma série de outros órgãos, como IBAMA, a Agência de Defesa Agropecuária, enfim. Então, não é simplesmente feito de qualquer jeito, né? Tem uma série de regras e orientações e tudo mais a serem seguidas. Maravilha! Agora falando um pouco desse frio que pegou. Ô Toninho, você chegou a tirar do armário aquele cachecol, aquela cirola aí nos últimos dias aí ou não precisou? Eu já sou bem acostumado com o frio, então não foi necessário, mas assim, até porque aqui em Curitiba não foi o lugar mais frio do Paraná, né? No domingo, por exemplo, ó, que passou aí, a temperatura chegou a menos 7 graus lá em General Carneiro, na região sul do Paraná, né? E em regiões que não há um frio assim tão significativo há alguns anos já, né? Como na região de Cascavel, os termômetros chegaram perto de menos 4 graus. Barbaridade! E muito além das paisagens bonitas e fotos que todos nós vimos por aí, né? Esse frio intenso causa uma série de problemas para as culturas do Paraná, né? Além dos problemas sazonais, que são com as hortaliças, com as pastagens, que os produtores, de uma certa forma, já se preparam todo ano, porque uma geada ou outra a gente espera, né? Isso. Mas o que aconteceu de mais grave até agora, né? É necessário lembrar que a geada leva alguns dias, né? Algumas culturas vai conseguir medir com exatidão os estragos após 15 dias, né? Mas o que a gente consegue perceber até agora é que o trigo é uma cultura que, em alguns locais, estava, assim, numa fase muito suscetível, né? O trigo, quando ele é precoce ainda, quando ele não tem flor, não tem cacho, ele não sofre tanto com o frio. Em algumas fases é até benéfico que haja uma geada, né? Agora, quando ele já está formando a flor, ali naquela fase de enchimento de grãos, a geada forte é fatal. Então, muitos produtores rurais com os quais a gente conversou relatam que eles vão ter perdas significativas de até 100% dessas áreas de trigo. Nossa Senhora! Houve um agravante ainda, né, que no ano passado, na safra agora de verão, a gente teve um problema com a seca na soja, lá no oeste do Paraná. Então, muitos produtores adiantaram o milho, colheram o milho e plantaram o trigo um pouco antes do que a média histórica. Esses produtores tiveram problemas sérios. Na matéria do boletim informativo dessa semana, a gente traz também a previsão do tempo até o fim do ano, né? E principalmente nos próximos meses, com o meteorologista Luiz Renato Lazinski. E ele fala que há risco de outras ondas de frio, porque nós estamos passando por um momento de neutralidade, né, climática. Então, isso significa que haverá períodos com uma chuva menos intermitente e outros períodos com mais chuva, e as ondas de frio ainda vão afetar bastante o clima, com potencial de novas geadas aí nas próximas semanas e meses. Ou seja, não acabou ainda, hein? Você, produtor aí que já sofreu com essa geada, fique atento aos novos alertas. Aí tem alertas aqui, o CIMEPAR, é o CIMEPAR ou é o DERAL? Isso, é o CIMEPAR. O CIMEPAR tem um alerta de geada, né, mais voltado para a cultura de café, que o frio foi tão intenso nessa última semana, o frio mais intenso de 2019, um dos mais intensos dos últimos anos, que houve geada, inclusive, em algumas lavouras de café no norte do Paraná. Não foi uma coisa generalizada, mas nós recebemos relatos, fotografias e vídeos de algumas folhas com formação de gelo. E, inclusive, uma história curiosa, né, que a gente constatou lá no município de São João, no sudoeste do Paraná. Um produtor deixou a irrigação ligada à noite, para não formar geada, enfim, e é uma prática agronômica, recomendada em alguns casos, né? Eu não sei qual foi o caso, se houve uma recomendação ou não, mas o fato é que ele deixou essa irrigação ligada e a água durante a noite congelou. Então, você pode conferir no nosso boletim uma foto que é impressionante, com
filamentos de gelo assim ao redor dos galhos e das flores das plantas de pêssego. Parece que a gente está até num cenário europeu, assim, né, Toninho? Que a gente vê essas fotos de gelo, assim, tudo branquinho, né? Mas é o Paraná mesmo. Né? É o Paraná, com uma diversidade aí de plantas, diversidade de culturas não só plantadas, mas culturas também de povos que vieram colonizar aqui de várias regiões e também de climas, né? Nós temos desde o calor de rachar no verão até essas imagens aí congelantes no inverno, né? É isso aí, nós vamos ficando por aqui com o nosso Boletim no Rádio. Eu queria agradecer aos amigos participantes, os jornalistas, queria agradecer aqui a equipe técnica, ao nosso editor, o Lucas Felipe, a direção da comunicação é de Carlos Guimarães. Você também pode encontrar o boletim informativo na internet, no site www.sistemafaep.org.br, bem quanto as outras edições desse podcast, que você encontra ali na seção rádio. Então, até semana que vem, boa leitura e conte com a gente.